Ontem eu tive insônia. Você sabe o que é insônia? Bom, a menopausa ela faz isso. A gente fica com insônia no meio da madrugada, às 2 horas da manhã até 5 horas da manhã eu fiquei acordada. E é bom que eu fiz todo o meu checklist. Bom, estou aqui com a doutora Viviane Marcele Jordão para falar sobre menopausa, longevidade, saúde integrativa e saúde preventiva. Tudo bem, gente? Prazer. Maravilha. Estamos aqui na menopausa. Estamos juntas e unidas. Seremos com todas as coisas boas e ruins que ela vem. As boas até agora eu não estou sabendo, mas você pode me contar, doutora Viviane, qual seria o bom? Da menopausa? Da menopausa. Tem, existe. Gente, bom não tem, né? Eu acho que é só maturidade mesmo, que a gente vai envelhecendo, vai pegando. Tá aí, ótimo. Viu? Maturidade, olha, experiência. Porque hoje a gente, com a idade que a gente tem, com a cabeça que a gente tem, 30 anos atrás, ia ser perfeito, né? Eu tinha menopausa. Como é que era que as nossas mães e as nossas vós se viravam? Como é que era? Teve, né? Só que sempre foi um tabu, né? A pessoa tinha medo de falar que estava na menopausa? Será que era isso? Acho que nem sabia. Acho que a Nem gente tinha sabia. vergonha disso, né? Até hoje a gente fica um pouco assim. É que já está sendo muito falado. Mas até a própria pessoa. Uma vez um cliente veio aqui, calores, né? Já tô com calor. E aí o cliente chegou e começou a falar comigo assim, né? Querendo saber de preço, do espaço do coworking. E aí, de repente, ele disse, você tá meio assim, suada. Você tá passando mal? Você tá bem? Eu falei assim, você não tem mulher em casa, Ser não? educada. Tipo assim, eu estava já irada. Isso pra ser educada, né? Falei, você não é casado? Não tem uma filha? Não tenho. Eu tô lembrando que minha mulher passou uma coisa parecida. Falei, então tá bom, então você já sabe o que pode acontecer com uma mulher. Jesus. E falando sobre a menopausa, sobre a saúde da mulher, a autoestima da mulher, que acho que tem tudo a ver, né? A mulher com 40 anos, ela tá na idade da louca. Chega aos 47, 48. Ela já começa a enxergar assim, a realidade que vem. E aí, como é que a gente faz para ter essa saúde, um pouco, saber lidar de uma forma melhor? Não sei se é reposição hormonal, natural, né? Porque eu sou muito da saúde integrativa e acredito muito na saúde preventiva. Então, eu estou aqui com a Marcele, com a doutora Viviane, para falar um pouquinho sobre esse assunto que tanto ronda na vida das mulheres, né? Não é? Olá, queridas, né? É um prazer estar aqui falando sobre saúde integrativa, né? E junto com isso de longevidade também. Eu sou totalmente da integrativa, mas baseado na ciência, né? Tudo tem que ser baseado na ciência, não é nada empírico, né? E eu vou falar uma passagem rápida da medicina. A doutora Viviane, ela é dentista e também fala um pouquinho da sua especialidade. Eu sou cirurgiã dentista, sou especialista na área de cabeça e pescoço, né? Onde eu faço cirurgias de face, reconstruções ósseas guiada, né? E o paciente, quando chega lá no consultório, eu peço para ele, eu quero saber da vida dele, né? E aí eu peço uma documentação, a gente conversa muito para eu saber a vida desse paciente, né? Principalmente as mulheres que todas chegam querendo estimulação de colágeno, fazer lift. E essa coisa toda que eu acho ótimo, acho super válido, né? A gente precisa levantar nossa autoestima, né? A gente vai, né, falar um pouquinho sobre isso. E aí eu peço toda essa bateria de exame para ele, para conhecer um pouco mais o meu paciente. E o que eu comecei a ver? Que todos esses exames do paciente, alguns estando desequilibrados, né? Aquela referência de laboratório que você trabalha de 10 a 20, está dentro da normalidade. A gente não pode levar isso em consideração, onde a gente, como que os laboratórios fazem essa medida? Pega um grupo de pessoas e mede ali o mínimo e o máximo e faz um valor de referência. E eu não quero fazer parte dessa referência. Eu quero dar no máximo para lá, porque vai dar problema, né? Essa população vai adoecer, está adoecendo. E com isso eu começo a estudar ali o meu paciente, junto com uma equipe multiprofissional que eu tenho lá no consultório, tem nutricionista, biomédico, tem médico também que a gente consegue encaminhar, dependendo, mastologista, todas as áreas. E sem nutrólogo?
Então, nutrólogo não, tem uma nutricionista. Eu amo o médico especialista em nutrologia, mas eu gosto de dar espaço para o nutricionista, né? Eu acho que é uma outra abordagem, ensinar a gente a comer. O nutrólogo suplementa, então eu gosto da comida, né? Então, onde parte a inflamação. Exatamente. E a gente trabalhando dessa forma, eu comecei a perceber que alguns pacientes, por exemplo, eu tinha uma regeneração óssea muito maior, uma estimulação de colágeno muito maior, porque ele estava desnutrido, porque ele estava com toda a sua taxa hormonal diferente. Então, a partir do momento que a gente começou a trabalhar aquelas taxas dele ali, o resultado é sempre melhor desse paciente do que um paciente que está fora da taxa, e realmente eu nem opero esse paciente. E o que isso se deu como? Teve uma evolução na medicina, né? Onde lá atrás a gente trabalhava com uma medicina muito empírica, a pseudociência, né? A alquimia. Aí depois evoluiu para a medicina que a gente vive hoje, né? A saúde que a gente vive hoje. Que é uma saúde tradicional, né? Exato. Não é a medicina do futuro. Não é a medicina do futuro. Que é uma medicina que a gente... Eu sou feliz por ter estudado ela é muito importante para a gente, mas é uma medicina voltada para tratar a doença, né? A gente teve a descoberta dos germes, com isso a gente consegue a medicação certa para cada doença, mas não é isso que a gente quer, né? Sim, ela é a base, a gente precisa de vacina, Sim, de ciência, de laboratório, né, de pesquisa, mas acho que ela se perdeu na altura Viviane, porque a gente, eu lembro das parteiras, gente, existia parteira. Isso aí. A Dira Paz, que é uma super atriz, ela tem um projeto lindíssimo de parteiras e que um médico, a medicina, simplesmente, literalmente abortou essa profissão tão bonita, né? Bonita. Aí veio o quê? A Né? cesárea. Exato. E as curandeiras, né? Que ali, se a gente levar lá para essa época dos xamãs, eles curavam tudo com ervas, né? Olha, que lindo. A fitoterapia. A fitoterapia, que é hoje a fitoterapia. Então, são todos os componentes dos próprios medicamentos, de toda a indústria farmacêutica que foi transformado em comprimido, né? Que agrega, né? E o mais bacana é que está voltando essa medicina, né? Está vindo no futuro, né? Na modernidade, a fitoterapia está chegando. Sim. Né? A medicina natural. Exato. E a gente, essa medicina de hoje, né, que é a medicina da terceira fase, é uma medicina que está muito estudada, está bombando nos Estados Unidos, eu já estudo muito essa medicina, que é a medicina da prevenção. E aí envolve tudo isso que vocês estão falando, individualizar que é cada indivíduo e trabalhar com todas essas técnicas. Então, dentro da questão que você falou da menopausa, né, é a gente cuidar da gente interno, e eu construiria uma pirâmide, né? Essa pirâmide onde a base seria nutricional, o meio seria atividade física e o terceiro momento seria toda a parte de cabeça, de mente, espiritualidade, mente, as terapias todas. Aí que vem a Marcele, que é uma série, um pouquinho. Fala um pouquinho. Então, meu nome é Marcele Jordão, eu sou terapeuta integrativa de relaxamento mental e bem-estar sexual de mulheres. Justamente na minha busca pessoal, eu fui descobrindo a necessidade das técnicas e de integrar. Mas nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui de começar, dentro da minha busca as minhas dores do meu corpo, do meu feminino, eu fui buscar técnicas fora da caixinha. Então eu fui conhecer o reiki, eu fui conhecer a constelação familiar, só que nesse meio tempo eu me tratando, claro, sempre com a terapia tradicional também, com terapia, psicóloga, eu também sou, acho que a gente já deveria ter isso aí já como regra, né? Todos fazerem terapia. Terapia, psicanálise. Exato. Se entender, né? E agora, quais são essas dores, Marcele? as dores do feminino? As suas dores do feminino. Então, as minhas dores começaram... Todos nós temos essas dores. É verdade. As minhas dores começaram em querer engravidar e não conseguir. Então, todas as mulheres da minha família sempre foram muito férteis. E eu tinha essa dor porque eu tinha dificuldade. Tive dois abortos espontâneos e quando eu fui começar a aprofundar isso aí, vieram a descoberta de miomas, depois do mioma foi para endometriose e eu não entendia, eu sofria, porque assim, como só assim, eu não vou ser mãe,
todas as mulheres, todas as minhas amigas. Nunca fui contra a adoção, muito pelo contrário, mas eu queria ter aquela experiência. E eu fui fazer o quê? Tive que fazer muita terapia com psicóloga, só que eu queria achar a causa. Achar a causa disso para mim virou assim um propósito na minha vida. E nessa busca interna minha, eu descobri as técnicas que eu trabalho hoje. Eu, na verdade, eu venho eu brinquei aqui, né, que eu sou multidisciplinar e eu sou multipotencial, porque eu trabalho um pouquinho de cada coisa. Eu amo uma coisa, eu vou trabalhar com aquilo. Então, eu já tive loja física de sexy shopping. Lá eu comecei a treinar mulheres e depois de treinar essas mulheres eu comecei a fazer eventos e os eventos foram me aproximando mais das mulheres. E isso eu entendo Você hoje. começou a conhecer mais das dores femininas. Isso eu entendo que foi um chamado que eu tive de como eu ajudar as mulheres com o que eu passei na minha vida. E fui fazendo, conheci a terapia que eu atendo hoje, que é a barras de Axis, tem outras técnicas também, mas a mais conhecida hoje são as barras de Axis, que é uma terapia de relaxamento mental. Nós estávamos brincando, é como pegar um celular e deletar os arquivos que não servem mais. E Eu já vai fiz, e parece um labirinto. A minha experiência foi essa. Eu estava entrando num labirinto mental. Então, assim, eu vim dessa parte da sexualidade, vim de uma loja de sexy shopping, de palestras e eventos para mulheres, e entrei na área, me aprofundei, comecei a atender, fazer atendimento, facilitar classes, formei vários terapeutas, e do nada eu falei assim, e agora? O que eu faço com isso? Saúde mental e saúde sexual? E depois veio aquele gap, eu falei, cara, quem não tem saúde mental em dia, como vai ter o bem-estar sexual? E se não tiver o bem-estar sexual, não vai ter a saúde mental em dia. Até a própria OMS hoje diz que a saúde mental faz parte, precisa fazer parte do ser humano. Senão a gente realmente não atinge todo o nosso potencial. Não é que o sexo é só isso, mas ele faz parte do bem-estar integrativo. Freud já falava isso, né? Freud, A saúde mental e a saúde sexual, eles têm que estar lado a lado. Exatamente. Isso já é um indicativo da própria OMS. Ela fala sobre essa importância da saúde, do bem-estar sexual. O bem-estar sexual ele não envolve só o sexo, né? Mas vem toda a questão da mentalidade, dos gêneros, do que você passou na sua vida, como eu estava falando, né? A gente vai muito, quando nós meninas, a gente vai para um lugar ali de tipo assim, opa, sou mocinha, aí vem a primeira menstruação, olha quantas coisas a gente passa. Nossa. Depois, a virgindade, a primeira relação sexual, como começa a crescer, o nosso corpo começa a desenvolver, né? Então, tem todas essas experiências, como eu falei, são as dores que a gente vai juntando, e quando junta com a nossa história pessoal de vida, como eu falei, como é que eu achei a causa da minha infertilidade, que eu não acredito mais nessa palavra. Antes eu falava, eu sou infértil. Falta de diagnóstico, né? Eu falei, eu não tenho um diagnóstico certo, mas a causa emocional da endometriose, do mioma, vai lá na sua história com o seu materno, na sua infância com a sua mãe. Vem muito voltado da parte da mãe. E realmente eu tive uma história com a minha mãe, que a minha mãe, ela separou do meu pai quando eu tinha 12 anos de idade, e eu assumi a casa. Aquilo foi pra onde? Pro meu maternário. Eu já era mãe, tipo assim, eu fui mãe ali. Eu me obriguei. Então, o meu corpo criou essas condições para eu aprender nessa vida. É o meu ponto de vista, né? E ao mesmo tempo, defesas, né? Defesas. Então, assim, se defender. Então, a minha médica chegou uma vez falar pra mim assim, você é uma fabriquinha de miomas. Olha isso, como é que você tem um diagnóstico? Você é uma fábrica de miomas. E isso tirava mioma, agora eu consigo engravidar. Tem que operar novamente. Operava novamente. Então, essas dores do feminino vai minando a nossa autoestima, a nossa energia. Nosso papel também. Nosso papel na vida, e a gente que vai para onde? Como a Viviane falou, né, doutora? Essa questão da autoestima, do se ver, não se ver mais querer só agradar as outras pessoas. A mulher é muito agradadora. A mulher quer fazer no lugar das outras pessoas, né? A questão da autoestima, né? A gente fala muito sobre aquela passagem
da mitologia grega que eu adoro, né? A gente fica achando que é um pecado, né? Ai, ter autoestima, se sentir bem, Se bela. priorizar. Parece um pecado, né? Mas a gente tem que parar com isso, que é tão antigo, né? Porque tem a história da deusa Els, né? Onde ela era uma linda, era a deusa do amanhecer, e ela adorava jovens e belos, tinha que ser bonito, ou seja, ela já gostava do belo lá atrás, né? E ele era um humano, e ela pediu a Zeus que ele tivesse vida eterna, e Zeus deu vida eterna para ele, mas não deu a beleza. Então ele foi envelhecendo e ela foi ficando triste com isso, né? Ah, E ele virou um objeto lá voante ao lado dela para ter ele sempre. Então, assim, a beleza, a autoestima, isso tudo faz parte da saúde mental. E a saúde mental, ela é a nossa saúde. Não é saúde mental separada de saúde física. É uma coisa só. posso fazer uma colocação interessante? Amanhã eu vou participar de um evento que o tema eu achei incrível. Qual a sua idade cronológica e qual a idade da sua alma? E é sobre isso. Então, a alma não envelhece. A alma não envelhece. Então, quem envelhecemos somos nós, se nós escolhemos. A gente vê hoje algumas pessoas na terceira idade, né? Já que a gente está falando sobre longevidade, nós estamos vendo agora uma nova fase da longevidade. As mulheres com 50 estão começando a descobrir a vida, estão começando, mesmo na menopausa. Tanto que fala da economia prateada, né? Que a gente tem um poder de consumo muito maior do que antes, porque a gente tem consciência daquilo que a gente está comprando, As prioridades. investindo, as prioridades, o que você gosta, o que você não gosta, aquilo você já não quer mais. Sim. Até com o posicionamento feminino, né? A gente tem essa... antes eu vejo por experiência minha, antes o agradar, para mim, era natural. Quase que obrigatório. Quase que obrigatório. Fazia parte das minhas tarefas para agradar marido, filha, família, amigos, enfim. Você tinha que ser, né, aceita, agradando. Hoje eu já não acho que eu tenho que agradar. E mesmo assim eu resvalo. O não é libertador, não é? Mas não é libertador. A gente vai exercitando o não libertador, de falar não, né? E não com educação, né? Dizer assim, olha, isso aqui realmente não faz parte, não quero mais passar por isso. Né? Não preciso te agradar para poder a gente ser feliz ou para gostar de você. Enfim, não preciso, eu preciso ter meu limite. Sim. Uma coisa boa da menopausa. Conhecimento. Essa é a parte boa. Olha, vamos começar a falar das coisas boas, fazer uma listinha. Já temos 2 coisas boas da menopausa. Outra coisa boa é que a gente fica um pouco mais, eu acho que mais desligada do social, né? Ao mesmo tempo que a gente quer fazer o social, mas não aquela coisa assim, vamos numa festa. Não quero festa, não vai na festa. Você sabe o que você quer. Eu quero ver certas pessoas, eu quero participar no dia que eu não quiser também. Antes a gente meio que se obrigava, né? Assim, a parte, não sei, assim, aquela coisa do social fazia mais parte da minha vida do que Parece hoje. que se a gente não participasse, nós não estávamos dentro do... o pertencimento, né? O pertencimento. Aquela lei do pertencimento, né? Se eu não for, vamos falar, depois não vamos chamar mais, e aí pronto. Você é mais adolescente, jovem. Né? Exatamente. E tem a solitude também, né? Que a gente está gostando. Eu falo amor, né? Amo. Bom, né? Hoje a gente... Eu não gostava, não. Hoje eu gosto. Hoje eu acho uma coisa interessante, importante, que a gente estabeleça. Além da necessidade. As ideias vêm daí, né? A criação da mulher. Essa necessidade de solitude hoje, eu vejo várias amigas meio que compartilhando desse mesmo ideal de você ter um momento com você, porque antes a gente via um casamento, via uma estrutura de relacionamento que as pessoas só se viam completas se estivesse ao lado de um parceiro, uma parceira. E hoje, mesmo sendo casados, a pessoa tem necessidade de estar sozinha. Então, a maturidade, eu acho que a menopausa me trouxe muito isso. Saber qual é o teu momento. Até assim, para compartilhar com as pessoas que vão ouvir, no início do ano passado, eu falei para a minha ginecologista, eu falei, olha, eu tô na menopausa, eu tava me sentindo muito cansada, eu tava me sentindo mal, parecia uma depressão, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era depressão, porque eu saía, fazia. Aí ela falou, não, você não tá, porque você fez a esterectomia, devido a todas essas questões, você fez a esterectomia, mas eu não tirei seus ovários, então não tem possibilidade. Vou passar um TSH para você.
Aí ela botou assim, mandei o resultado do exame e ela botou assim, PQP, você está mesmo, cheio de exclamação. Aí eu falei, que bom que eu tô, porque senão eu achava que eu tava morrendo. Posso comentar um pouquinho sobre isso? Claro. Em relação à menopausa, né? Nem tudo também é menopausa, né? Então a gente precisa avaliar bem o exame de sangue, no caso, para ver realmente as taxas hormonais, a tireoide, que é a mãe dos nossos hormônios, né? Você com uma tireoide desregulada, você vai ter todos esses sintomas que a gente tem na menopausa também, né? Do cansaço, da fadiga, da falta de vontade. O ferro baixo também, a ferritina, aparece com esses sintomas. Então, tem que ter uma saúde bem integrativa mesmo e olhar diferenciado, porque se for para o básico, não é menopausa, ponto, acabou, não é assim, então, né? Fala pra gente, mas fala pra a gente gente. vai saber como que a gente se cuida dentro desse quadro, né? Tá, a gente veio para os as taxas da caixinha e as taxas que seriam desejáveis hoje, no seu olhar. Né? O que a gente tem que fazer? Exercício, alimentação saudável, que é mais um pouquinho mais detalhado, assim. O tipo de alimentação, né? A gente está muito... o câncer de mama, vamos falar do outubro rosa? Você está de rosa, estamos assim, vermelho. Eu estou de preto, mas eu estou representando. E câncer de mama nada mais é do que uma célula, né? Você me corrige, tá, doutora? É uma célula que ela estava saudável, ela inflama e ela muta para o cancerígeno, né? Ela fica inflamada. Como que a mulher chega a esse ponto? Porque ela tem que se tocar, né? Esse toque é muito importante. E até no grupo de mulheres da Marcelo foi falado isso, maravilhoso o grupo dela. Todas as mulheres devem ir no grupo de mulheres colegas e em breve vai ter aqui na região oceânica. Por enquanto estamos só no Itapiraçu e sempre vai estar. Olha, nossa, que lugar incrível. E também a experiência foi muito gratificante. E voltando ao que a gente estava falando sobre o papel da mulher, como é que ela se cuida, então? É emocional. Eu estou vendo assim, eu tenho um trabalho com as mulheres na parte de divulgação. E eu mesma fico vendo as multitarefas que a gente tem na vida, o que eu mais escuto nas mulheres, né? A frase mais falada, mulheres de 45 para cima, que já estão consolidadas, já têm família, já têm seu trabalho, já têm a sua independência, né? Financeira, até emocional, mas elas muito tristes e muito perdidas no sentido do não dar conta. Eu não dou conta. E aí vem o diagnóstico de câncer de mama. Né? E ela não sabe nem para onde, né, seguir. Tem uma grande amiga minha que ela descobriu câncer de colo de útero. E ela foi atropelada pelo tempo, porque não dava conta. E aí, como que a mulher tem que proceder? Primeiro, frear, né? Mas dá um pouquinho de detalhes sobre esse assunto que eu amo, né? Eu vou falar de prevenção aqui, né? Porque eu não sou astologista, não sou ginecologista. Tem que ter um acompanhamento com elas, sim, né? Com os médicos, anual, a gente continuar fazendo nossa consulta preventiva, né? Só que você fez no início um resumozinho, tá, doutora? Eu já sei que é atividade física, alimentação. Você fez um resumozinho, mas se a gente for falar exatamente esse resumo, né? Tá. Que é tudo. Porque eu não sou contra nenhum exame, não sou contra nenhum exame, eu não sou contra nada da medicina atual, mas a gente está falando da medicina da terceira fase, né? Essa medicina da terceira fase, ela trabalha com a prevenção. E como seria isso? Gente, prevenir não é fazer mamografia todo ano, né? Mamografia não é prevenção, é detecção da doença. Então, você coloca na sua cabeça, tem alguém na minha casa que já teve um câncer de mama, então eu posso vir a ter o câncer de mama. Lembra que eu falei lá da ponta da pirâmide, da questão emocional? Você está traindo aquilo para si. E hoje em dia, a gente tem estudos comprovando que tanto a parte espiritual, da fé, ela te traz a doença assim. Então, todo ano eu vou fazer o exame que eu posso ter um câncer. Você está tomando uma radiação violenta que produz câncer, provoca o câncer, além de você estar produzindo o seu emocional ali, dizendo que vai ter câncer. Temos que fazer, mas para detecção, né? Uma vez ao ano. Sim. Não sei. Eu acho, eu não faço, minha mãe não faz, tá?
mas a gente não tem nenhum indícios, nada no nosso corpo relata isso. Então, para que fazer? Só para ter outros lugares do mundo, gente, não faz há muito tempo prevenção de câncer de mama, mamografia anual. Tem países que já aboliram isso há muito tempo, né? Então, o que é feito? Porque a gente vai falar, porque ela resumiu, a gente vai falar aqui agora. A gente precisa cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e nossa mente. Então, não tem nada separado. Como que a gente vai prevenir? Atividade física, né? É o principal. Tem que fazer atividade física. Cada um com a sua, né? Cada um vai escolher a sua, vai achar o que é melhor. E, gente, é o hábito, é a constância. Igual todo dia a gente levanta, escova o dente, a gente tem que colocar uma atividade física na nossa vida. Não tem tempo, vai ser 20 minutos, é 20 minutos, teve tempo, é 1 hora, é 1 hora, e sem exageros também, né? A alimentação, né? A alimentação, como eu falei, é a base lá da minha pirâmide, né? Onde a nutrição é tudo, né? Porque as pessoas se alimentam, né? Achando que estão se alimentando bem, eu fiz isso a minha vida inteira, que eu sou apaixonada por nutrição, por essa parte de nutrologia, ortomolecular, e aquela pirâmide americana criada lá daqueles alimentos. Colorida. Aquilo ali já caiu, né, gente? Eu li da indústria alimentícia, né? A gente tem 2 grandes problemas no mundo, que é a indústria alimentícia e farmacêutica, né? Que causam as doenças, provocam, né? A nutrição é a base, né? E eu acho que 2 coisas causam, 2 coisas causam doenças, diagnosticado mesmo isso cientificamente, que é a inflamação, que você começou a falar, e o cálcio, que a gente tem livre no nosso corpo, né? A parte inflamatória, o que é? A gente se alimenta, mesmo pensando que está se alimentando bem, a gente acaba inflamando o nosso corpo, né? E o primeiro momento nosso de digestão começa com a boca mastigando bastante os alimentos, que vai lá cair, vai para o estômago. O nosso estômago deveria digerir todos aqueles alimentos ali, né? Bonitinho, a gente deveria ter um pH ácido. Lembrando lá dos nossos ancestrais, a gente tem que estudar um pouco mais nossa ancestralidade, que a gente esqueceu. Se a gente retomar isso, a gente vai ter uma vida muito mais saudável. É o que eu faço hoje, eu e minha família, eu, minha mãe e meu marido. Estamos todos saudáveis. Minha mãe vivia em hospital com dor, não tinha diagnóstico, aquela coisa de Santo Casa faz milagre, né? Enfim, até que ela tomou jeito e estava linda na academia, 69 anos, maravilhosa, 54 quilos, bem. E aí, quando cai no nosso estômago, ele deveria já estar totalmente digerido. Como a gente acaba consumindo alimentos inflamatórios, não digere, vai para o nosso intestino. Como vai para o nosso intestino, que deveria ser uma liberação leve, né? O intestino é uma mucosa muito fina. A gente não tem isso, ele acaba trabalhando muito, ele fica inflamado. E o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ele que libera a maior quantidade de serotonina. Então, um hormônio maravilhoso e a gente está sem. Então, a inflamação é a base de tudo, né? A gente precisa fazer uma dieta desinflamatória, né? Um nutricionista que realmente entenda esse processo, porque não dá para fazer uma nutrição tradicional, não funciona. Cada um com a sua particularidade, então tem que ter um acompanhamento nutricional, sim, de que entenda essa parte bem nutricional, de modulação hormonal. E a segunda forma da doença, né, do câncer de mama, que a gente está falando aqui, são todas, mas vamos falar dele, né, seria quando a gente consome cálcio o tempo todo, na carne, nos ovos, na manteiga, né, ou faz injeção de cápsulas de vitamina D, que é o que estimula o nosso cálcio. O cálcio deveria estar grudado dentro do nosso osso. O que acaba acontecendo? Esse cálcio ele fica livre no nosso corpo, ele fica circulando. Se a gente conseguisse eliminar todo ele, não tem cálcio na célula, mas também não tem cálcio livre, seria muito melhor. Ele fica livre no nosso corpo e aí ele vai lá e se deposita nos rins. Aí qual o diagnóstico? Cálculo renal. Se deposita na nossa vesícula. Diagnóstico? Tira a vesícula. Para que vesícula? Não, você não precisa de vesícula, tira a vesícula. Que é que filtra nosso alimento, todo o nosso corpo, a gordura da carne, né? E se deposita na mama. Quando se deposita na mama, óbvio que vocês nunca ouviram falar em cálculo mamário. A gente tem, às vezes, né, alguns nódulos, né, na mama, que ainda não é maligno, né? Mas são nódulos inflamatórios, como você falou. O cálcio deposita ali. Quando deposita ali, a gente vai para o nosso exame regular, né, no ginecologista, e ela já detecta ali, ó, o cálcio da mama está calcificada. Vamos fazer uma punção.
Se a gente tem uma célula inflamatória ali e você vai furar vai fazer um ato de agressão, você vai Vai produzir espalhar. mais inflamação. E aí a gente já sabe o final de todos os problemas, né? Uhum. Então, gente, olha só, a gente está falando de atividade física e nutrição, coisa que poderia ter sido evitada lá dentro, lá atrás, né? E aí, cada um, óbvio, né? Eu acho que a gente precisa questionar, estou falando a gente, eu também como paciente, questionar as terapias. A medicina ela está muito evoluída, essa terceira fase ela está demais. A medicina, as cirurgias robotizadas, eu tenho muitas cirurgias já que são todas à base de scanner, né? Então o negócio já está tão evoluído, a telemedicina. Então vamos questionar e não aceitar qualquer coisa. E não O fiquem com importante medo. é conhecer o seu corpo Exatamente. e questionar o médico. Porque eu vejo muita gente no médico assim, eu tô com dor, principalmente dor. E o médico te receita e você acha que médico é um deus. Com todo respeito aos médicos. Mas assim, a gente precisa se respeitar. Então, eu já fui, tem médicos maravilhosos, mas também já fui uma médica que eu estava com dores crônicas, que eu não sei se veio quando eu descobri que eu tinha hipotireoidismo de Hashimoto ou se foi com a menopausa. Tudo se misturou. E eu estava assim, com os dedos desse jeito, eu não conseguia andar direito, fácil de plantar, aquele também calcanhar de Aquiles. Eu estava cheio de dores, né? Inflamatórias. Eu tinha engordado ainda, estou com sobrepeso. Enfim, estava num quadro bem inflamado. E eu fui numa reumatologista, vai numa reumatologista. Me disseram que ela era boa, era no plano, mas era boa. E ela simplesmente não me tocou. Ela simplesmente prescreveu e disse assim, olha, você tem que tomar esse remédio. Eu falei, Sem nem ter feito exame. mas doutora, mas você não me passou nem no exame, nem me tocou. Ela, não precisa, eu já sei. Eu falei, mas... Fiquei olhando para ela, eu falei assim, mas se você não tomar esse remédio, você vai ficar torta. Como é que eu saí daquele lugar? Pode fazer isso para paciente. Eu saí chorando, saí assim, caramba, eu não vou ter mais vida, é isso, eu estou condenada, É o fim. é o fim, mas aí vem o grande milagre que está dentro do nosso organismo. Como não é a primeira vez que eu me conheço e eu faço o meu laboratório, eu falo assim, não, para tudo. Você tem a fitoterapia, você tem as terapias, você tem o emocional, você tem os médicos integrativos, você vai em busca dessa pesquisa, que é mais demorada, é mais longa, você tem que realmente entrar no nosso conhecimento. E dói. E dói, mas você vê a luz no fim do túnel. Eu não tenho mais dor. Dói muito, olha. Então isso é muito bom, assim, você saber que existe um caminho muito mais... Você vê a luz do fim do túnel, né? Você não precisa se entregar. Tem gente que está tomando, né, doutora? Assim, 6 Eu remédios. sou especialista em clínica de dor, né? Eu comecei por essa área aí. E eu estudava interações medicamentosas, já tinha as receitas lá, eu tirava a dor realmente do meu paciente, fiz vários cursos para Nova York, Miami, estudei muito. Onde já era um diferencial, porque no Brasil a medicina não existe especialidade em clínica de dor, é uma área de atuação. Então, um oncologista, por exemplo, o paciente tem a dor oncológica, ele não sabe tratar a dor oncológica, ele trata da doença. Trata com aqueles que a gente já sabe, né? Então, assim, hoje, juntando toda essa medicina integrativa, a minha clínica de dor, ela mudou completamente, porque eu não uso mais nada do que eu usava lá atrás. Você não tem que ficar com dor, não. O paciente não pode ficar com dor. Não que não use o remédio, Sim, não é isso. exato. Mas que se previna. Mas a gente consegue tirar muito remédio de todos os pacientes com fibromialgia. E, nossa, é lindo. Muito bom. E Marcele, falando nisso, você com as suas pacientes, né? Eu ia dar contar um case aqui justamente do meu pai sobre dor, né? As barras de Access, como ela está ligada ao emocional, nossos pensamentos, sentimentos e emoções geram o quê? Energia, assim, cerebral, no corpo, e tem energias que ficam estagnadas que não precisam estar mais ali. Então vai para o seu emocional que vai para o seu físico. E meu pai, quando eu faço as barras de Access nele, eu acho bonito que ele fala assim, eu tenho um vídeo e eu falei assim, pai, e aí, você tá onde? Ele, não sei, eu sei pra onde eu fui, sei que aqui eu estava. Ele fala que ele viaja, ele vai para um outro lugar que ele não sabe, mas uma coisa que ele relata clinicamente, que ele é diabético, ele tem uma neuropatia gravíssima, aguda, ele fala que ele passa no mínimo 15 dias sem dor neuropática. Olha.
Ele acessou. Ele acessa alguma coisa que libera alguma isso aí. emoção que causa aquela... Isso aí. É sobre isso, é essa sequência, né? Do pensamento, sentimento e emoção, né? Que vai para o corpo físico. Exato. Então, eu acho bonitinho, porque ele fez o curso comigo, ele aprendeu a fazer E barras de aberto, access. né, para isso, Meu né? pai, Essa meu pai. geração às vezes não. Ele diz que, na verdade, eu dei sequência ao que ele foi mais jovem, que ele era muito buscador. E eu fiz e aplico, né? Tem que ser um buscador. Aí, às vezes, eu vou lá na casa dele e ele fala assim, faz aquele negócio na cabeça da vizinha aqui, porque ela tá com assim. Ele já tá quase 80 anos, mas ele acredita, ele sente. Ele vai lá pra casa e ele fala, cabeça. Ele fica assim, vai. Então, quando essa questão de liberar as emoções, olha isso, ele faz... As barras fazem um processo de liberação nele que elimina uma dor que ele sente por dias. É como você falou, né, Viviane? A Tem tudo clínica da dor. mental, né? O que É a de cada gente, nossos momento, pensamentos. É tudo paralelo, né? Isso é prevenção, né? Isso é prevenção. Ele vai evitar de tomar o remédio da neuropatia por 15 dias. Então, ali já está o preventivo. Eu tive também um outro case de um oficial de justiça que tinha 2 anos que ele não conseguia dormir. Ele não passava de 2 horas por noite, no máximo. E a esposa dele, que achou na internet, fazendo busca, que as barras eram beneficiavam muito, ajudavam muito no sono, ele veio fazer uma primeira sessão comigo e ele apagou a sessão. E durante a noite ele conseguiu dormir 6 horas. Isso já foi uma grande coisa. Então nós fizemos uma sequência. Pra quem não dormia. E eu dei o curso para a esposa dele. Então a esposa dele hoje aplica nele em casa, sabe? Você vê que isso vai, o emocional, ele vai afetar várias áreas e de acordo com as nossas histórias, né? Com as nossas dores que a gente passa na nossa vida. Esse podcast tinha que ter 24 horas, né? Porque é tudo linkado, né? Tá falando do sono, né? O principal, a gente mexeu no nosso círculo circadiano, né? Totalmente. Então, meu Deus, aí dorme com o celular. O sono. O sono Eu vou é o... falar do sono. Gente, Insônia não Não existe. existe. E a gente tem, né, o nosso hormônio do sono, que é a melatonina. A melatonina, a gente normalmente precisa repor a melatonina. Eu reponho a minha melatonina. Você tem que ter o sono profundo, você tem que acordar bem. Que durma 5 horas, a gente tem que acordar leve. Meu marido dorme um pouco e acorda bem, leve. Você tem que acordar bem. Então, se a sua melatonina não estiver em dia, esquece tudo isso. E a melatonina, ela tem uma dosagem própria para cada pessoa? Cada um tem a sua dosagem. Então, o nome é eu trabalho lá no consultório com a modulação hormonal, né? E o nome é exatamente esse, é modulação hormonal. E você acabou de falar, demora, né? Não é um tratamento, você vai lá, pegou uma receita e vai embora. Uma curiosidade Você que eu tira tenho e bota. sobre o sono. Cada pessoa tem um ciclo circadiano, existe Sim. isso. Tem pessoas que dormem menos, Isso, tem ainda pessoas que bem. dormem precisam de muito mais O negócio é você acordar descansado. Eu durmo 7 horas tranquilo, tá bom. Eu sou 8 já é 7, demais pra mim. Não, pra mim... Tem que ser 8. Se eu não dormir menos de 6, parece que eu bebi e tô de ressaca. O quarto tem que estar bem escuro para você produzir mais ainda hormônio. Vale a pena repor esse hormônio. E é isso, é tira e bota. Então, acredito que com o tratamento de modulação hormonal, até 6 meses a gente está conseguindo achar qual é a quantidade certa com materiais bioidênticos, né? Extraído da natureza, né, gente? Ninguém está falando aqui de nada sintético. Rápido aqui, o que aconteceu, tá um boom esse mês, né? Que foi proibido, né? Os implantes hormonais, né? Porque por falta de estudo. E, assim, realmente, esses implantes... Os hormônios... O chip? O chip da beleza, né? O chip da beleza. Ai, gente, eu não vou falar muito chip da beleza porque não é minha área, né? Mas assim, eu sou totalmente contra os hormônios sintéticos, né? Porque são moléculas diferentes da nossa, né? Então, sou a favor dos hormônios bioidênticos, onde são extraídos da natureza, leva para um laboratório e produz uma molécula igual à nossa, né? E todos esses hormônios, né, sexuais, tem hormônio feminino e masculino. Testosterona, progesterona, estradiol, tanto o homem quanto a mulher produz. A melatonina é um hormônio, a vitamina D também é um hormônio, não é uma vitamina, né? E a gente fazer ele bioidêntico e modulando junto com a alimentação, porque não adianta nada você estar inflamado e você modular e você usar vitamina D e melatonina, porque você vai perder tudo, né? Então, você se desinflama primeiro através dos exercícios, alimentação, e depois você coloca a suplementação. Sim.
Interessante. Porque o pessoal sai tomando Eu suplementação. não faço. Lá na minha equipe a gente não faz. Não faz mesmo, gente. A única coisa que a gente, assim, às vezes faz logo de início é o ferro, né? Que sem Sim. ferro não dá, né? Pode produzir doenças autoimunes, Aham. mas o restante não. Se o paciente não, ele tem que estar aberto ao projeto, ao protocolo, porque senão não vai adiantar. Aí eu vou ficar vendendo No mínimo receita. 3 meses. né? 3 meses 3 é a 6. 3 meses é um tempo suficiente para sua mucosa intestinal ela se recuperar. E eu acredito de achar a modulação, cada uma de um jeito, né? Eu vou cada organismo. Pois é, minha mãe no primeiro Funciona, mês o né? negócio, a modulação funcionou para ela, nunca mais eu mexi. Agora cada organismo é de uma forma. E tem as saídas também, né? Incrível. E inflama no dia seguinte. As saídas, né, sociais. Né? Que é lógico que tem, né? Que eu- Grande saída social. A gente adora, na verdade, depois inflama. Haja detox depois. E é isso aí, tem que fazer detox, jejum intermitente. É isso aí, gente. E eu falo muito para todo mundo, minha família, meus pacientes. Gente, eu não entendo, vocês saem de uma refeição, não, agora essa semana que vem, não só daquela refeição, na outra já volta. Vida normal. E seu organismo vai sentir falta. Tudo é a cabeça. A gente tem as nossas memórias afetivas, né, alimentar principalmente, mas a nossa ancestralidade não era assim. Então, devagar, aos poucos, sem pressa, opção de vida. Gente, não chega ao seu fim. A dica 24 horas, né? A gente falou um pouco do feminino, pouco não, muito, né? Muito. Do feminino, mas tem muita coisa, muita história que a Tem. gente vai ter em outras ocasiões, né? Porque o podcast é semanal. E a gente falou do Outubro Rosa, e semana que vem, em breve, a gente vai falar sobre Novembro Azul. Olha. Que para os homens, que a gente também tem que ter cuidado com eles, que eles também são, né, nossos parceiros, Temos maridos, que cuidar. pais, filhos, amigos. Então, eu espero vocês também para o próximo podcast. Muito obrigada, Obrigada. doutora Viviane, Marcele. Obrigada. Obrigada por essa experiência aqui. Maravilha, Bom. o prazer foi nosso, né? Com certeza.